Olá a todos, graça e paz. Eu quero convidá-los para uma pequena reflexão sobre quem é Jesus, no capítulo 1 do Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos 1 a 5, nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. É o que diz aqui na minha versão. Compreenderam aí no sentido de envolver. As trevas não puderam envolvê-lo. E depois no verso 14 nós lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Percebemos claramente que o verbo aí, o verbo de que trata o texto é o Senhor Jesus, né? Verso 14 deixa isso bem claro ao dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque quem fez isso foi Jesus. Então, reflita hoje sobre quem é Jesus aí, nesses versos que nós lemos no capítulo 1 de João. Jesus é Deus. A primeira coisa que a gente pode dizer, olhando para esses versículos aí, é que Jesus é Deus. Deus na pessoa do Filho. O verso 1 deixa isso bem claro para nós. O Verbo era Deus. Segunda coisa que nós podemos dizer sobre quem é Jesus, olhando aí para esse texto, sem olhar para outros textos, tem muitos outros textos na palavra de Deus que falam sobre quem é Jesus, mas hoje nós estamos olhando aí para João, capítulo 1. E a gente vê aí que Jesus, sendo Deus, é o Criador de todas as coisas. Então quem é Jesus? Jesus é Deus e, sendo Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Criador, Ele é o meu Criador. Diz aí o texto que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas, vemos aí que Jesus é também Deus que se fez carne e habitou entre nós, conforme lemos no verso 14. E, ao fazer isso, ao se fazer carne e habitar entre nós, ele passou a experimentar as nossas fraquezas, com exceção do pecado. Ele experimentou fome, ele experimentou sede, ele experimentou cansaço, ele experimentou dor e, finalmente, ele experimentou a morte. Ele se humilhou assim, se fez carne, habitou entre nós e participou de muitas das nossas fraquezas. Falando sobre essa humildade de Jesus, de Cristo, Paulo, ele escreveu aos Filipenses que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura de homem, a si mesmo se humilhou ainda mais, né? Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E por que é que Jesus fez isso? Ou talvez seria melhor perguntar por quem Jesus fez isso. E a resposta é simples, é clara nas Escrituras. Jesus fez isso por mim. Jesus fez isso por você. Foi por nós. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Então, Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que nós, crendo nele, não venhamos a perecer, ficar perdidos, estar eternamente separados dele, mas tenhamos a vida eterna. Então, foi por mim e foi por você. E aí nós temos que nos perguntar, então, né? Foi por mim e foi por você que ele fez isso. Então, qual é a resposta que nós estamos dando a esse tão grande amor? O que é que nós temos feito diante de tão grande amor a nós manifestado? Infelizmente, meus queridos, a passagem bíblica que diz que o amor de muitos se esfriará, Mateus 24, 12, tem se cumprido bem diante dos nossos olhos. E se não cuidarmos, até mesmo em nossa própria vida. O amor de muito crente em Jesus tem se esfriado, fazendo perder o interesse pelas coisas de Deus. Preste bem atenção nisso. Vou repetir novamente. O amor de muito crente em Jesus tem se esfriado, fazendo perder o interesse pelas coisas de Deus. O reino e a justiça de Deus, em alguns casos, têm sido buscados não em primeiro lugar, como orienta Jesus em Mateus 6,33, mas em último lugar, ou, se não em último, em quase último lugar. Mas que com você não seja assim. Que não seja assim comigo. Que possamos, eu e você, ter os nossos olhos fixos naquele que tanto nos amou e que tanto fez por nós. Ore para que você permaneça sempre firme nesse propósito, de ter os seus olhos sempre fitos naquele que tanto o amou, tanto fez por você. Buscar, em primeiro lugar, o reino e a justiça dele. Então, quem é Jesus? Jesus é Deus. Sendo Deus, ele é o Criador de todas as coisas, mas ele é também o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Humilhou-se a si mesmo até a morte. E fez isso por mim e fez isso por você. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém.